fone de ouvido. Mas só um minutinho, que eu vou querer que você repita. Peraí. Tá uma correria, mas a gente acompanha. Luiz, desculpa, você repete? Eu não estava te ouvindo porque eu estou com um probleminha no áudio aqui, que às vezes Não, sim, acontece, às sim. vezes não. Eu tô dizendo, o dia de segunda tá uma correria danada para mim, porque eu tenho aula à tarde lá, das 3 às 19 horas. Entendi. Aí eu saio da aula, já vou direto pro resumo para jantar e já venho correndo para casa para assistir a sua aula. A correria, mas a gente acompanha. Eu chego atrasado, mas eu fico acompanhando depois. Pronto, beleza. Qualquer coisa, se você precisar, né, chegar um pouquinho atrasado e não conseguir acompanhar a discussão, você pode levantar a mãozinha e perguntar, viu? Não tem problema, não. Certinho, professor. Obrigado. Massa, valeu. Tá, então já que a gente está conseguindo acompanhar essa lógica aí, que para mim é a mais crucial, no sentido da base mesmo que a gente precisa ter para entender tanto o que esse texto está trazendo, quanto para mergulhar aí nessa discussão que eu vou entrar com vocês sobre psicologia da aprendizagem mais especificamente. Eu vou dar continuidade aqui do ponto que eu acho que foi onde eu parei. Eu estava falando, eu acho, aí vocês vão me confirmar, dessa mudança, porque eu já estava falando daquele segundo capítulo, que é o Revolução das Almas, né? E eu estava falando justamente dessa mudança de certos papéis sociais. E aí eu estava marcando essa mudança do papel social da mulher, no caso da mulher branca, né, da mulher que é a senhora, esposa do senhor, dono dos escravos, que é justamente o seguinte, uma das grandes marcações que ele faz aqui, e que tem tudo a ver com essa questão, né, dessa mudança da forma de relação que se dá com a modernidade, é justamente o fato de que, naquele primeiro momento, as mulheres elas cumpriam um papel que era de procriadora e de gestora do ambiente doméstico. Então, elas tinham duas funções na vida. Uma, que era procriar, e percebam, eu não estou falando que era criar os filhos, eu não estou falando que era se tornar mãe, eu estou falando que era procriar, ou seja, era parir. A função era gerar o bebê na barriga e parir, tá? E a outra função era gerir o ambiente doméstico. E por isso que ele faz toda aquela imagem da mulher gorda, né, que senta no fundo da casa e dá ordens para todo mundo. Entendam que dentre essas ordens que ela dava para todo mundo estava a ordem de cuidar das crianças. Porque não era ela que cuidava das crianças, não era o papel dela, tá? Essa é uma mudança que se dá aqui nesse ponto. Quando essa alma da cidade, né, vai sendo trazida, quando essa modernidade vai sendo trazida e importada, pronta, lá da Europa, começa a ter uma série de transformações nas relações. E aí vocês sabem, vocês entendem que a cultura é uma coisa que não se transforma do dia para a noite, é algo que é mais progressivo. E como eu já tinha falado no início dessa aula, nesse texto aqui a gente percebe que no Brasil a coisa aconteceu meio atropelada, meio corrida, né? Justamente porque veio tudo pronto. Então, como é que se dá essa mudança, né? Porque se a gente está aqui falando de mudanças que parecem, pelo menos, ter esse caráter cultural, a gente está falando de mudanças que deveriam acontecer de forma lenta e progressiva, e elas acontecem meio atabalhoadamente, meio atropeladas, meio rápidas demais, justamente porque a coisa vem toda pronta. E o que vem pronto não é só o funcionamento, né? A estética, a arquitetura, mas é também todo o regramento moral e que está articulado e associado a esses regramentos que o projeto médico vai trazer. Tá? O projeto médico sanitarista vai vir também todo pronto e vai trazer uma série de imposições para essas famílias. Então, a grande mudança aí é que essa mulher deixa de ser procriadora e se torna mãe.
Ela deixa de ser uma gestora do ambiente doméstico e se torna a rainha do lar. E percebam, a gente está aqui falando de um domínio que é um domínio muito do imaginário social que a gente carrega até hoje, né? Claro, tem todas as lutas feministas tentando questionar essas verdades aí, de que a mulher necessariamente tem que ser mãe para se sentir mulher inteira, ou de que lugar de mulher é na beira do fogão, né? Que aí a gente agora está com esse novo mote que lugar de mulher é onde ela quiser. Isso tudo é uma luta aí que se dá para tentar mudar essa mentalidade que se instaurou nesse momento. Percebam que essa é a grande mudança que ele vai marcar. A mulher que era procriadora, ela se torna mãe. O que é que isso muda? Isso muda que agora, além de parir, ela precisa cuidar daquela criança. E isso se dá, essa função se dá, porque começa-se a construir uma série de verdades em que, e aí percebam que quando eu falo construir verdades, é no sentido de que constroem-se narrativas, nesse sentido, no sentido de dizer que as mulheres negras, as pessoas negras, eram disseminadores de doença. E aí, essa mulher negra que dava de mamar para a criança, que cuidava da criança e que era afetuosa com a criança, ela vai perdendo um pouco esse lugar. E ela perde um pouco esse lugar porque a mãe precisa assumir esse lugar para ela, né? A mulher precisa assumir esse lugar de mãe, justamente para que ela possa agora ser esse agente familiar do projeto médico. E o projeto médico é de proteção à infância. Então, a infância ela vai ganhando uma certa importância que ela não tinha até então. E isso é bastante curioso, que assim, se a gente for ver na história da infância, esse processo de ganho de importância da criança, ele começa lá pelo século XVII, século XVIII. E no Brasil, isso tudo acontece no século XIX, sabe? Tipo, porque vem tudo pronto e importado. Então, ele vai marcando aqui que se dá essa mudança. Ela é imposta, ela é colocada para aquela mulher. E aí ela precisa assumir esse lugar. Eu sempre menciono que é muito curioso, se a gente for pensar em termos de política pública, eu trabalho numa política pública, além de trabalhar aqui com vocês, se a gente for pensar em termos de política pública, todas elas são muito centradas na família. E a família é centrada na mulher, na mãe. E não porque a gente vive numa sociedade matriarcal, muito pelo contrário, nossa sociedade é patriarcal. Mas é porque a mãe, ela assume esse lugar. A ela é designado, aliás, esse lugar de ser a responsável pelo lar. Ela é a responsável pela harmonia do lar. Então, qualquer coisa que der errado no desenvolvimento ou na aprendizagem da criança, quem é acionado é a mãe, não é o pai. Veja, isso é cultural, isso se estabelece a partir desse lugar aqui, tá? Então, se a gente for pensar em políticas escolares, por exemplo, reuniões de pais, né? Especialmente em escolas mais periféricas, vocês que vão ser educadores, eu sei que não são todos da turma, mas vocês que vão ser educadores e que trabalham e que vão trabalhar com educação em escolas de periferia, vocês vão ver como é costumeiro que as mães é que comparecem, as mães é quem são acionadas, as mães é que são cobradas desse processo de aprendizagem e de desenvolvimento da criança. Porque isso foi sendo estabelecido ao longo dos anos. É disso que eu estou falando quando eu digo dessa modalidade de poder invisível, sabe? A coisa se constrói, modula a tal ponto nossos comportamentos que a gente começa a naturalizar certas coisas. Então, a gente naturaliza que é responsabilidade da mãe a educação do filho. Aí, quando o filho é mal educado, volta e meia a gente ouve alguém dizendo assim, parece que não tem mãe.
Veja, porque é a mãe que é a responsável. Se o menino é mal educado, a culpa é da mãe, né? Isso diz muito da forma que a gente construiu essa relação, de como a gente culturalmente se constitui enquanto povo, tá? Então, e o que é importante marcar nessa mudança é justamente que o que o autor vai dizer, isso ele fala na nota de rodapé, eu espero que vocês tenham acompanhado as notas de rodapé, porque elas são muito importantes, é que nesse momento aí, nesse movimento, se constitui algo que a gente passa a chamar de natureza feminina. Olha que coisa interessante, a gente constrói a natureza feminina, né? Então, todo esse debate de gênero, né, de papéis de gênero, de estereótipos de gênero, eles vão se dar, essas discussões vão se dar justamente em cima desse questionamento. Será que isso é natural mesmo? Será que é natural para toda mulher ser mãe? Será que a mulher realmente só vai se considerar inteira se ela for mãe? E será que o papel de acompanhamento da criança precisa ser da mãe? Será que o pai não pode participar? Será que ele não deve também fazer parte desse processo de aprendizagem? Será que ele também não interfere no processo dessa criança, né? Então, o que ele está trazendo aqui é justamente, ele está mostrando para a gente como é que isso foi se modulando a partir de certas compreensões e da imposição de determinados saberes. Aqui ele está falando especificamente do saber médico, de como é que ele foi imposto para as famílias brasileiras e foi construindo uma certa naturalização desse lugar da mulher enquanto mãe, enquanto dona de casa, rainha do lar. E aí vocês podem até dizer assim, professora, mas isso não é exclusivo do Brasil, justamente. A gente importou isso, prontinho. E aí, de algum modo, isso foi tomando parte da nossa cultura. Só que é como eu falei, em cada cultura, considerando várias condições do povo, geográficas, inclusive, políticas, geoeconômicas de forma geral, essa apropriação e essa modulação vai se dando de uma forma muito específica. Por isso que nenhum povo é igual ao outro, tá? Mas esse processo de modernização e essa forma de poder, essa instauração dessa forma de poder disciplinar, ela vai se dar junto com todo o processo de modernização ao redor do mundo. E é disso que a gente está falando. A gente está falando aqui de como é que isso se constitui. E a gente está tentando pensar como é que isso se dá no Brasil e como é que isso nos leva para a realidade que a gente tem hoje. Justamente porque não é possível pensar em psicologia sem pensar ela em articulação aos processos sociais que se dão. Então, se a gente vai falar de psicologia da aprendizagem, a gente precisa entender quais são os processos sociais que estão em jogo no processo de aprendizagem das pessoas. Então, se a gente vai falar de aprendizagem, a gente precisa entender quais são as melhores estratégias de aprendizagem, tá? E isso diz respeito a uma forma de funcionamento de um povo. Por exemplo, eu posso muito bem aqui, como estratégia, tentar trazer para vocês exemplos cada vez mais próximos da realidade de vocês, tá? No sentido de que vocês possam ser mobilizados e que isso provoque o processo de aprendizagem de vocês mais eficazmente. Por que isso se dá? Porque o nosso processo de aprendizagem, ele se dá a partir do que eu já tenho. Veja, cada um de nós tem um percurso, tem uma história. Cada um de nós já tem uma série de conhecimentos e de saberes. Se eu consigo mobilizar esses seus conhecimentos e saberes e opiniões e afetos sobre o conteúdo que eu estou trabalhando, vocês conseguem, com isso,
se mobilizar a construir ou a compor esse novo elemento ao que você já tem, tá? Então, o que é que eu estou trazendo para vocês? É justamente que toda essa mudança aqui, que ele vai marcar aqui no texto, ela vai se dar justamente dentro de uma nova necessidade, que é a necessidade de proteção à infância. Quando a gente pensa em termos de aprendizagem, a gente não precisa necessariamente pensar em criança, em adolescente. A gente pode pensar em aprendizagem de adulto. A gente pode pensar como é que se dá o processo de aprendizagem da pessoa ao longo da vida dela inteira. Mas é muito comum e tradicional que a gente comece a pensar a aprendizagem a partir da criança. Justamente porque a gente vai falar daquele ser humaninho que chega no mundo sem saber nada. Pelo menos é o que a gente supõe. Ele não sabe nada, né? Ele não sabe falar, ele ainda não construiu os conceitos que a gente tem, ele ainda não consegue segurar as coisas, ele ainda... E aí tudo é um aprendizado. Cada coisinha, né? Não sei, alguém aqui é mãe ou pai? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo mobilizar vocês um pouquinho. Gente, obrigada, Ellen, me salvando. Professora, não, eu não sou mãe, não. Eu não sou mãe, porém, na minha casa tem uma criança de 2 anos. Já Então, serve. tudo que ele faz, tipo, ele fica perguntando qualquer coisa. O que é aquilo? O que é isso? Aí aprende um número, aí aprende uma cor. Então, sabe, toda hora é uma coisa nova. Que Pronto. ele vai Nossa, descobrindo. Ellen, obrigada por isso, porque realmente eu não precisa ser mãe e pai, não. Basta ter criança em casa, já resolve minha questão. Veja, já que você foi gentil o suficiente para não me deixar no vácuo, eu vou te colocar algumas questões, tá? Se você disser assim, professora, deu para mim, é só me avisar que eu acho outro para pegar para Cristo, viu? Mas vamos lá. Tudo bem, professora. Veja, tem essa criança que está na sua casa, seu sobrinho, sua sobrinha? Meu primo, tá saindo o áudio aí? Pronto. Tá aparecendo? Meu primo. Beleza. E aí, ele tá aí desde que nasceu ou não? Desde que nasceu. Pronto. É isso que eu ia dizer. Veja, qualquer pessoa, eu vou falar, né, falando com você, Ellen, mas qualquer pessoa que já testemunhou esse momento, né, do nascimento de uma criança até os 2 anos, 3 anos, por exemplo, tem essa dimensão da mudança, como é uma mudança rápida, né, de uma criança, de um bebê. Não é isso? Sim, sim. Eles desenvolvem muito rápido. Acho incrível isso. Muito Exato. rápido. E é isso, assim, veja, tem aí um processo de aprendizagem que é muito veloz e é muito intenso, justamente porque é isso, eles chegam aqui nesse mundo, olham tudo com extrema curiosidade, e a coisa que eu acho mais bonita dos bebês é o olhar deles, que eles sempre olham muito curiosos assim, para tudo. A gente vai perdendo essa curiosidade ao longo da vida, eu acho. Sim. E aí, ele está ali olhando com muita curiosidade e ele está aprendendo o tempo inteiro. Aí você pode dizer assim, gente, pode dizer assim, professora, mas será que é só o bebê que aprende o tempo inteiro? Pois é, não é. Veja, vamos lá, eu vou dar outro exemplo agora. Vocês já pegaram assim um caminho que vocês iam todo dia, tipo rotina mesmo, ou para a faculdade, ou para trabalho. E aí, de repente, aparece um buraco no caminho. Quem mora em Aracaju vive essa realidade o tempo todo, né? Tem buraco de vez em quando na pista. Aí você, no primeiro dia, você cai no buraco. No segundo dia, você cai? Não.
Por Desvia, quê? porque já sabe que tem um buraco ali. Porque aprendeu, né? Exatamente. Então, veja, o conceito de aprendizagem ele é muito simples. É isso, assim, a gente aprende todo o tempo. A gente aprende a cantar uma música nova. Às vezes até contra a nossa vontade. Pode falar, Ellen. Eu acho que isso também da aprendizagem acontece muito quando a gente conhece uma pessoa nova. É interessante como meio que a gente pega um pouco do outro, sabe? O que a gente conhece de uma pessoa e às vezes leva para a vida, dependendo da experiência que ela tenha. Por exemplo, a gente tá aqui nessa aula e daí eu conheço uma pessoa do curso, sei lá, de ecologia. E ela me fala alguma coisa desse curso. Eu vou assimilar aquilo e vai ficar para mim. O conhecimento dela passa para mim e eu aprendo da mesma forma que eu também posso levar o meu para ela. Acho interessante. Perfeito, perfeito. Pois é, e é isso. O que eu estava tentando trazer para vocês é que assim, a gente costuma usar a criança como um modelo, porque inclusive as teorias da psicologia que a gente vai estudar, algumas delas vão dizer que as crianças têm um momento ótimo de desenvolvimento, assim, tem certos períodos que são ótimos de desenvolvimento, que são justamente os períodos em que elas estão, digamos assim, mais propensas. Tem, tem um outro conceito que Freud vai falar, que ele vai dizer assim, que é a flexibilidade psíquica. É como se tivesse ainda uma grande flexibilidade para mobilizar esses saberes, para mobilizar as formas de se comportar e de ser no mundo. A gente, depois que vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais teimoso, né? Tem uma história, tem um amigo meu que diz assim, qual é o ser mais teimoso que existe na Terra? Aí eu falo, qual? Ele faz velho. Desculpem, gente, é uma piada bem, bem estúpida. Mas, assim, a ideia é que, assim, quanto mais a gente vai envelhecendo, a gente, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo mais coisa, mas isso também coloca a gente numa certa rigidez psíquica, porque a gente começa a se convencer de que a gente já sabe de tudo. E também tem algo de ordem biológica que vai atrapalhando o nosso processo, que vai fazendo com que a gente tenha dificuldade de aprender coisas novas. Então, por exemplo, sobre as tecnologias. Eu li um artigo um dia desses que dizia que as pessoas, a geração que consegue lidar com essas mudanças tecnológicas com muita rapidez é a geração que nasceu até 85. Depois disso, quem nasceu, aliás, de hoje, né, até 85. Quem nasceu antes disso, de 84 para lá, já tem mais dificuldades. Porque isso tem tudo a ver com o que a gente está estudando aqui no texto. Isso tem a ver com esse processo de subjetivação também. A aprendizagem tem tudo a ver com isso. Por quê, gente? Uma criança hoje em dia, vamos lá, eu vou voltar para você, Ellen. Seu primo, ele já pega no celular? Ele consegue mexer? O dia todo, graças a Deus. Assim, tipo, graças a Deus não, mas é um Deixa em momento de paz. alívio, assim, porque, pelo amor de Deus, o menino não para. Aí quando pega um telefone no final da noite, pronto. Olha, paz e sossego. Depois ele vai pra Pois é, escola, óbvio e tal. veja, uma criaturinha de 2 anos, aposto que nem falar direito ele fala ainda. Né? Deve falar muito, mas assim, ainda está no processo de aprender, né? Ele fala certinho as coisas até. Ele tem um diálogo melhor do que a minha prima, que tem 4. Acho que é porque aqui em casa tem muitas pessoas, então ele convive Entendi. mais. Pode ser. Mas, enfim, eu estava querendo dizer assim, ó, uma criança pequena, que às vezes ainda não desenvolveu essas habilidades que supostamente são mais básicas, né? Como da linguagem mesmo falada, do desenvolvimento motor de forma geral, porque ele está em desenvolvimento, aliás, estamos todos, mas ele, né, com 2 aninhos, ele ainda tem um caminho aí pela frente. Mas ele já sabe mexer no celular. Se duvidar, ele sabe desbloquear a senha de qualquer celular, porque ele fica ali, ele consegue pensar nas possibilidades. Ou então ele pega um aplicativo novo e ele já consegue ir lá mexer. Tem Pode falar. Desculpe. Quando o desenho para, ele chega para mim e fala: a internet parou.
Ele vem falar pra mim que a internet parou e eu fico, menino, sabe? Aí ele pede pra colocar a senha quando não tá pegando, sabe tudo Pois isso. é, veja, tem a filha de uma amiga minha, quando ela ainda não escrevia nada, ela já usava celular, e ela sabia, ela pegava naquele microfonezinho, né? E ela falava, dizia assim, aí dizia o nome do desenho no YouTube. Aí o YouTube ia lá e rodava o desenho para ela. Então, assim, ela sabia fazer uma coisa que meu pai, que tem 73 anos, não consegue. Porque eu passo uma vida ensinando meu pai como é que usa isso para buscar. Porque ele diz, eu não consigo com esse teclado. Aí eu faço, pai, vai aqui, ó, no microfonezinho, e você fala, e ele busca para você. E ele tem dificuldade, mas uma criança de 3 anos consegue fazer isso. Veja, isso diz sobre essa imersão nesses processos. Então, do mesmo jeito que a gente trata aqui nesse texto de, de uma mudança que vai se dando por uma certa imposição, né? Porque vai vindo nos navios essa tecnologia, vai vindo nos navios essa modernização e essa instauração das cidades modernas, isso vai produzindo formas de subjetivação, isso vai produzindo formas de se relacionar entre si com os outros. Da mesma forma, a tecnologia fez esse mesmo boom para a gente. A tecnologia no sentido estrito dos celulares, dos tablets, dos computadores, das smart TVs, smartphones, etc, etc. Da internet, né, que está relacionado com a internet e essas tecnologias associadas. Traz aí um boom de uma nova forma de se relacionar, né? E a gente vê isso muito bem hoje em dia na pandemia. Veja, foi isso, apesar de todas as críticas que a gente tem, foi isso que salvou a gente na pandemia, né? Apesar de ninguém estar aqui muito feliz de ter essa aula online, tá todo mundo querendo, preferindo que seja presencial, mas foi isso que viabilizou que vocês não precisassem interromper os estudos de vocês por conta da pandemia. Pode falar, Arthur? Professor, essa situação que a senhora comentou me fez ir passar por uma coisa que aconteceu hoje, inclusive, né? Que foi a minha avó pedindo ajuda para mexer no celular dela, porque a internet dela tinha acabado, sendo que a gente tem Wi-Fi. Uhum. E ela, sem saber mexer nisso, ela acabou gastando todos os dados móveis dela, porque o Wi-Fi estava desligado e os dados ligados. Sim. E sendo que a minha irmã, de 7 anos, ela é TikToker. Tá entendendo a comparação aqui? Uhum. E eu tive que ensinar a minha avó esse processo de como mexer nos dados, como desligar os dados, como ligar a internet, e aí é uma coisa que a gente vê no dia a dia, né? E eu não sei como é sua avó, viu, Arthur? Mas se fosse meu pai, daqui a uma semana eu ia ter que ensinar tudo de novo. E é disso que eu estou falando, dessa plasticidade. Eu falei de flexibilidade, mas a palavra estava errada. Até eu acabei de raciocinar que eu falei o conceito errado, me perdoe. É plasticidade psíquica, porque assim, o processo de aprendizagem exige da gente uma plasticidade, que tem a ver com flexibilidade, né? Que é essa possibilidade de esticar mesmo, assim, de ampliar nossas perspectivas. E no processo de envelhecimento, a nossa plasticidade ela vai reduzindo. Então, vai se tornando, de fato, muito difícil para aprender coisas novas. Tá? É um processo biológico mesmo, né? Tem uma questão aí de caráter biológico. Enquanto que nas crianças, essa plasticidade, ela é 100%, ela está lá toda disponível para que a gente possa moldar, para que ela possa aprender coisas novas. E por isso que, considerando, né, o tempo que tem, né, dessas tecnologias, porque, veja, eu sou a pessoa que nasci em 85. Quem quiser fazer as contas já sabe a minha idade. E eu tenho uma certa facilidade de usar esses dispositivos tecnológicos. Percebam ressaltem o certa facilidade, tá? Porque tem um certo limite também do quanto que é fácil para mim. Eu ainda consigo, mas
Meu irmão, que é 5 anos mais velho que eu, que nasceu em 81, é 4 anos, né? Em 81, ele já tem muito mais dificuldade do que eu. Veja, para ele é mais fácil do que para o meu pai aprender algumas coisas. Mas ele já tem mais dificuldade do que eu. Porque o nível de imersão dele nesses processos foi diferente. É como se, assim, quando eu tive contato, meus primeiros contatos com tecnologia, com internet, eu ainda era criança. Então, é como se eu tivesse conseguido mergulhar, emergir na lógica que regula esses dispositivos hoje. Entende? Então, para mim, se torna mais fácil, menos do que para a irmã TikToker de Arthur, claramente, mas se torna mais fácil do que para o meu irmão e muito mais fácil do que para o meu pai. Porque o meu contato com essa lógica, com essa dimensão tecnológica, se deu quando eu ainda tinha muita plasticidade. Então, é como se tivesse ali, para mim, um certo pontapé que fica mais fácil, que tem uma lógica base que me ajuda a compreender esses novos desenvolvimentos. Mas aí, em determinado ponto, as tecnologias elas vão evoluindo de tal modo que elas vão para uma outra lógica. E quando elas forem para outra lógica, eu não acompanho mais. Eu não acompanho no sentido de não ser fácil. Porque aprender, a gente aprende a vida inteira. Então, a gente pode continuar aprendendo. Inclusive, meu pai e sua avó, Arthur. Só que para eles é mais difícil, tá? Por isso que a gente acaba estudando muitos processos de aprendizagem com criança. Porque são elas, vejam só que coisa, elas é quem vão ensinar para os grandes estudiosos e teóricos da psicologia como é que se aprende. É observando essas crianças que fica mais claro entender como é que se dá esse processo. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que a aprendizagem se dá de forma geral. Criança, adulto, né? Como eu dei o exemplo do buraco na via. A gente aprende. Até tapar aquele buraco, se for um caminho que eu faço todo dia, eu já não caio mais nele uma segunda vez. Porque eu já sei que ele está ali. Eu aprendi essa informação. Ou então, a cidade está em obras, aí tem um desvio em tal lugar que eu pegava sempre. Aí eu vou uma vez, boto lá no Waze, o Waze me diz, ó, vá por aqui. Pronto. Dali para frente eu já não preciso mais do Waze. Claro, algumas pessoas precisam de mais, repetir mais vezes, outras menos para decorar, né? Porque aí já é um processo de memorização. Mas o que eu estou dizendo é que a gente aprende o tempo todo. E essas pequenas coisas que a gente faz tão naturalmente, significa aprendizado também. É que nem eu estava falando. Cantar uma música nova. Às vezes, tem música que a gente nem quer aprender, nem gosta, mas que toca o tempo todo em todos os lugares. E a gente acaba, né? A gente até brinca dizendo que entra por osmose, né? Isso é aprendizagem, né? Tem um processo aí que eu estou aprendendo sobre aquilo. Ou então, como a Ellen deu um exemplo, a gente conhece pessoas novas e quando a gente vê, a gente está se comportando de uma forma específica que é muito parecida com aquela pessoa, porque a gente aprendeu com ela. Ou então a gente conhece pessoas novas que são de uma outra área e aí essas pessoas vão conversando com a gente e a gente vai aprendendo essas informações, né? Então, é um processo que se dá o tempo todo. Mas vamos lá, deixa eu tentar voltar. Eu comecei isso tudo para dizer que pensar sobre essa lógica de como é que as coisas se constituem e entender como as coisas não são naturais, mas elas são produzidas e construídas, é importante para a gente entender a psicologia de uma forma geral. Porque a psicologia ela tem uma relação muito íntima com os processos sociais. Então, a gente precisa entender a história que está acontecendo. E quando eu digo entender, não é entender, compreender profundamente, ter uma análise política e histórica de uma situação, né? Mas é no sentido de que, assim, pensar na psicologia, pensar na leitura que a psicologia é capaz de fazer de qualquer área de qualquer área
específica, né, de qualquer corrente de pensamento que a psicologia tenha desenvolvido, exige da gente entender que isso se dá numa relação com esses contextos, com essas produções narrativas e produções de sentido que se constituem ao longo da história daquele lugar ou daquela situação. Então, a gente aqui na nossa disciplina vai estudar, por exemplo, o processo de aprendizagem através do behaviorismo, que é uma teoria comportamentalista. E é uma teoria que tem uma perspectiva bem positivista de ciência, no sentido de que vai fazer o contrário disso que eu estou dizendo que é a minha perspectiva, tá? Que vai dizer assim, ou é isso ou é aquilo, ou é certo ou é errado. Então, a gente vai em busca de uma verdade clara, né? Então, a perspectiva de estudo da aprendizagem a partir disso, vai ser uma teoria que vai pensar como é que o processo de estímulo de alguns comportamentos vai produzir certas formas de viver, vai produzir certos comportamentos que são os efeitos dessa aprendizagem, tá? Ao mesmo tempo, a gente vai estudar também, né, outro clássico, que é Piaget. E Piaget ele vai para um outro caminho. Piaget é um funcionalista. Então, para Piaget, é preciso entender a função das coisas. Quando ele for pensar a aprendizagem, ele vai dizer assim, para que a criança aprende? Por quê? Qual é o propósito dela para aprender aquilo? Então, ele vai pensar justamente como é que isso se dá dentro dessa construção. E aí, a gente precisa entender onde se deram esses estudos de behaviorismo, de Piaget, de Vygotsky, seja de quem for, e como é que esse momento e essa perspectiva produz uma certa forma de leitura do mundo. E a gente precisa entender também, que foi o que Pedro falou no início da aula, a gente precisa entender também como é que essas correntes de pensamento também produzem uma forma de funcionamento. Porque a partir do momento que a gente constrói uma leitura de mundo, a gente também produz uma forma de funcionamento. A gente produz uma certa dinâmica, tá? Deixa eu ver se eu melhoro isso para vocês, que eu sei que está ficando muito abstrato. Vamos lá. Vou falar de Piaget, que é o clássico dos clássicos, quando a gente fala de desenvolvimento de aprendizagem, tá? Quando Piaget vai construir a concepção dele de desenvolvimento, né, que está diretamente atrelada à concepção de aprendizagem, ele está fazendo isso ao observar o funcionamento ali das relações entre as crianças com os objetos e com a resolução de tarefas, tá? Quando ele vai fazendo isso, ele vai construindo uma certa leitura de como é que isso se dá. A partir do momento que Piaget consegue construir essa leitura e ele vai estabelecer as famosas fases de desenvolvimento da criança, de algum modo ele produz um saber para o mundo, né? De algum modo não, ele produz um saber. E esse saber que a gente vai se apropriando e vai se utilizando para pensar, por exemplo, na educação das crianças. Então, lá para a década de 80, foi um boom nos processos de publicação de livros para a educação infantil. Então, mães, né, mulheres engravidavam e compravam esses livros, e iam estudar como é que faziam para ampliar a aprendizagem dos filhos, né, para ampliar, para melhorar o desenvolvimento dessas crianças, para entender quando é que elas estavam se desenvolvendo bem ou não, né? Então, a gente vai estabelecendo certos padrões. E esses padrões vão dando forma também à nossa maneira de nos comportar. Então, a gente vai compreendendo que tem certas fases que devem ser cumpridas. Se a criança não passa por essa fase,
ou se ela demora muito para chegar nessa fase, a gente já consegue entender que tem algum problema aí. E nisso a gente vai produzindo também formas de lidar com esses problemas. Essas formas podem ser formas inclusivas ou exclusivas, tá? As formas exclusivas, no sentido de excludentes, melhor dizendo, elas vão produzir uma série de estigmas, produzir um certo lugar social para aquelas pessoas. Por exemplo, se a gente for entrar na discussão dos PCD, que é uma discussão também que está ganhando muito corpo ultimamente, recentemente, a gente vai entender como é que o fato da gente não ter olhado diretamente para isso, a gente olhou para o que era normal, a gente construiu, enquanto psicologia, pedagogia, medicina, o que era o padrão de normalidade esperado, mas a gente não construiu junto com isso o que é que a gente faz com quem sai desse padrão. E aí o que é que se fez? Excluiu, estigmatizou, produziu uma série de efeitos danosos para essas pessoas, que vêm sofrendo violências, inclusive. Aí hoje a gente vai e começa a construir uma lógica inclusiva, que é pensando quais são as estratégias possíveis para que a gente possa compreender e fazer funcionar um processo de aprendizagem que inclua as pessoas que têm necessidades especiais, ou seja, necessidades diferentes das comuns, não das normais, mas das comuns. Entende? Vocês estão entendendo o que é que eu estou falando desses processos, de como é que isso se constrói? Porque o processo de produção de ciência, ele se dá dentro de um contexto, mas ele também produz uma série de efeitos. E isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E é muito legal de ver esse processo de evolução, entende? Esse processo de como é que a coisa vai caminhando. Alô? Alguém aí? Estou ouvindo, professora. Obrigada, Patrícia, Tranquilo como esquilo. Estou ouvindo. Não, gente, eu agradeço vocês, né? Estão aí me dando esse feedback, mas nesse momento não foi nem no sentido de perguntar se vocês estavam ouvindo, era mais de ver se vocês não queriam falar nada mesmo, assim, se essa conversa toda não mobilizou questões para vocês aí. Nenhum comentário, nada, nada? Então tá. Então eu vou voltar para o texto, tá? E aí a gente pode ver, né, dentro dessa lógica que eu estou falando, do que eu acabei de trazer para vocês, por exemplo, no sentido do tratamento que se dá às pessoas com deficiência, a gente pode voltar para o texto e pensar aqui nessas menções que o autor vai fazendo a partir da história sobre as influências da arquitetura e por exemplo, a implementação, veja que nome que eu estou dando, as mesas de jantares nas casas. É muito curioso a gente pensar como que uma mesa de jantar, um utensílio tão básico nas casas brasileiras, nas casas das famílias em geral, nem sempre existiu e produziu efeitos tão grandiosos como o que ele vai marcando aqui. Claro, veja, não é a mesa de jantar sozinha, não é só aquele instrumento que vai chegar ali e vai causar isso tudo. Mas o fato dele ter sido produzido e pensado para compor o ambiente familiar já indica uma série de sentidos que estão se processando e que estão se transformando nessas famílias. Então, o que ele vai dizer da mesa de jantar, por exemplo, é que essa mesa de jantar, primeiro, vai colocar toda a família em pé de igualdade. Vai construir uma espécie de horizontalidade. Não sei se vocês lembram que, no primeiro momento, ele indicou que as famílias comiam sentadas no chão,
a mulher e as crianças comiam com as mãos e só o marido, né, o senhor, que comia com talheres. A mesa de jantar coloca a mulher que agora não é uma mera procriadora, mas que ela é a rainha do lar, a mãe de família, a esposa dedicada, coloca ela na outra extremidade. O pai fica numa cabeceira, a mãe fica na outra cabeceira e as crianças entre eles. Só que as crianças estão nessa mesma altura, todo mundo começa a aprender a usar talheres. Então, percebam que é um monte de mudança miúda, mas que se dá porque mudanças estão sendo processadas e, ao mesmo tempo, produz uma série de mudanças nessa dinâmica familiar e nos valores que vão sendo estabelecidos e que vão sendo transmitidos de geração em geração, tá? Então, eu até anotei aqui o texto que tem no livro, na página 64, que ele fala da mesa de jantar. Que ele diz assim, o dono gordo virou pai. As crianças, espíritos frágeis em desenvolvimento, necessitando de proteção e carinho para o amadurecimento da personalidade e o desenvolvimento da educação para a cidadania. Então, percebam que tudo isso vai se processando, tudo isso está indicando essa mudança de perspectiva que vai se processando ao longo dessas outras mudanças. Aí outra coisa, ele vai falar da arquitetura, né? Da arquitetura e da relação da arquitetura com a intimidade burguesa. Então, ele vai dizer assim, a casa, ela começa a ter uma outra estrutura, um outro formato. Ela vai ter um quarto para o casal, um quarto para as crianças, ou 2 quartos para as crianças, porque aí separa por gênero, meninos num quarto, meninas em outro. Vai ter uma sala de estar, que é a sala de visitas, né? que é o espaço que é para receber pessoas de fora, o espaço público da casa. Vai ter a dependência de empregada, que, veja, essa é uma... Se a gente for em casas europeias, você não vai ver dependência de empregada, tá? Isso é coisa de Brasil. Eu digo europeia no sentido, não é geral, claro. Mas, assim, no Brasil, isso se consolidou e se sustentou até hoje. Assim, a gente ainda vê isso hoje. Mas está marcado nesse momento, que é justamente essa diferenciação. Porque, apesar de toda essa mudança que vai se dar, né, na forma de relação, ainda tinha ali as pessoas escravizadas que, embora depois da abolição vão sair desse lugar de escravizadas, elas ainda permanecem nesse lugar segregado, nesse lugar num lugar mais periférico. E aí esse espaço que tão comum nos prédios brasileiros, né, nas casas brasileiras, permanece sustentando essa relação que é segregatória. Pode falar, Ellen. Não, antes de você falar sobre isso, você falou da sala de visitas. Eu lembrei que é comum, assim, nas casas com estrutura mais antiga, ter realmente essa divisão. A casa da minha avó, a antiga casa, era bem antiga e tinha a sala principal e essa outra. Foi só uma que a senhora disse, eu acabei lembrando. Sim. Acho ótimo. Gente, vocês podem me interromper para falar essas coisas, porque é isso. Eu acho legal porque eu estou vendo que vocês estão aí associando, né? E isso faz parte desse processo de aprendizagem também. E vocês irem entendendo como é que isso se dá. Então, veja, isso diz muito desse processo, né? De como é que isso se deu no Brasil. Então, a gente vai ver, ainda hoje, em muitas casas, em muitos apartamentos, especialmente os mais antigos, essa divisória e ainda essa coisa da dependência de empregada. A entrada pela cozinha, né, que é a entrada de serviço, o elevador de serviço. Isso, gente, é uma marca indelével
do processo segregatório e da estrutura racista no Brasil. Sabe? A gente precisa entender como é que todas essas estruturas elas vão mostrar para a gente um certo funcionamento. Então, o que esse texto está trazendo para a gente é justamente essa compreensão de como é que as relações vão se transformando, de como é que a estrutura social vai se transformando, como é que as coisas vão mudando, mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa é a parte mais interessante e que eu acho que se marca melhor, porque quem conta a história é uma mulher negra, né, uma mulher negra escravizada, é que ela, do lugar dela, né, do lugar de narrativa dela, ela vai apontando para a gente que, com todas essas mudanças e transformações, uma coisa nunca mudou. O lugar de subalternidade que foi dado para ela. Tá? E eu acho que isso é importante para a gente entender, especialmente se a gente for tentar pensar sobre ciências humanas de forma geral. De pensar, por exemplo, a psicologia, de como é que a psicologia vai conseguir ler certos processos, inclusive os processos de aprendizagem. Gente, se a gente está aqui pensando em termos de arquitetura, né? A gente está aqui pensando em como é que essa arquitetura possibilita a noção de intimidade burguesa, de privacidade. Aí eu vou perguntar para vocês agora. Quando vocês estudam num lugar que é só de vocês, que é silencioso? Eu não. Eu tô estudando agora aqui na sala. Minha avó acabou de ligar a televisão, tô sentadinha no chão, por conta da luz, perto da porta, porque a casa é um calor. Aí aqui ainda tá ventando, mas não tem um espaço não para estudar não. Beleza, massa. Mas aí me diga uma coisa. Você está falando de assistir aula, né? Você está aí com seu fonezinho de ouvido assistindo aula. Assistir Ou quando aula, você vai ler o texto, estudar as coisas, vocês também... É no meio na do sala barulho também. Tipo, Parabéns, viu? Admiro muito você nesse momento, porque eu não consigo. Talvez eu seja burguesa demais para isso. Porque, veja, tem aí uma questão que essa divisão, ela viabiliza alguns processos. Pois é, obrigada, Arthur, não me sinto mais tão sozinha, tá? Poxa, gente, professora da UFES. Mas veja, o que eu quero dizer, eu estou brincando com isso, né? Eu acho, sabe? Deixa eu ver quem foi que falou que eu sou burguesa porque eu sou professora da UFES. Gladstone. Eu estou brincando com essa coisa de ser burguesa, eu acho que é muito menos por ser professora da UFES do que por ser uma mulher branca que sempre foi muito privilegiada, porque isso não é novidade para mim hoje, tá? E eu acho que é importante que eu diga isso, porque, veja, essa estrutura, ela viabiliza certas coisas. Por exemplo, eu sempre tive esse privilégio, e eu vou falar de privilégio mesmo, de ter um espaço tranquilo e calmo e quieto para eu sentar e estudar. Hoje eu moro sozinha, mas quando eu morava na casa dos meus pais, eu tinha o meu quarto. E eles respeitavam a minha privacidade. Veja, eu estou falando privacidade entre aspas, mas nem é entre aspas, é privacidade mesmo. Mas que é um conceito construído. E que isso viabilizava, isso me ajudava nos meus estudos. Então, de fato, assim, tem privilégios que às vezes são mais naturalizados e que a gente nem entende como privilégio. Porque vamos pensar num caso diferente. Eu não vou nem usar o de vocês, a não ser que vocês queiram se usar como exemplo, tá? Eu deixo aberto o microfone para isso. Mas eu vou falar do caso de um adolescente que eu acompanhei no meu outro trabalho, tá? Era um menino que ele queria crescer por meio de estudo. Ele tinha esse projeto de vida. Mas ele era bem pobre, ele morava num bairro bem periférico,
E ele morava, não era num barraco, era uma casa de alvenaria. Mas era uma casa de alvenaria que tinha 2 cômodos. Um quarto, que era o quarto do casal, da mãe e do padrasto dele, e uma sala que à noite virava o quarto das crianças. Ele ficava estudando sentado num sofá com os irmãos gritando e vendo televisão. E a vizinhança entrando na casa e saindo. Ele estudava. Ele fazia um esforço para isso. Mas era um esforço sobre-humano, vamos combinar. Percebam que nesse processo, se a gente for pensar em aprendizagem e a gente desconsiderar essas mudanças, essas diferenças, a gente não está sendo justo. A gente não está conseguindo fazer uma leitura honesta desses processos. Pensem, vamos pensar numa pessoa como eu, né? Como eu estou aqui falando, que eu tinha meu quarto, meu silêncio, minha privacidade, num contexto de aprendizagem. As minhas possibilidades de aprendizagem eram muito maiores, não porque eu seja mais inteligente, mas porque eu tinha um ambiente propício para me concentrar e para me desenvolver nesse sentido, para aprender. Diferente, por exemplo, desse menino, que ele até queria. Talvez ele quisesse até mais do que eu quis. Mas ele não tinha um ambiente propício. Ele estava fazendo um esforço. Mas para ele, o esforço era sobre-humano, era um esforço desgastante. E sem contar em outras questões. Eu estou só falando de ambiente, tá? Pode falar, Ellen. Realmente faz uma grande diferença quando você tem um local apropriado, sabe? Isso do silêncio, meu Deus, conta muito, porque tá em um ambiente que tem muito barulho. Para você concentrar é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de concentração. Quando disseram, né, que eu ia começar nesse período assim, EAD, por conta da pandemia e tudo mais, eu fiquei assustada no sentido de o que é que eu vou fazer. Porque quando eu estudava no ensino médio e tudo mais, eu não conseguia ver videoaula, coisa assim do tipo, porque eu ficava muito perdida, fora, sabe, do que estava assistindo, não conseguia concentrar. E foi muito difícil para mim acostumar a ver aula em AD, estando na minha casa, com criança e tudo mais, etc e tal. Mas é totalmente diferente para mim, pelo menos estar em uma sala de aula, que pelo menos é um espaço para aquilo, do que estar em casa fazendo. Eu sinto uma diferença muito grande. Eu conheço colegas meus que preferem estar em casa. Eles acham que fica melhor, assim, para concentração. E na questão do conforto também, de estar, sei lá, na cama ou no quarto. Mas para mim é muito melhor estar na sala, sabe, estudando. Pois é, mas esses seus colegas, rapidinho, viu, Arthur? Esses seus colegas, provavelmente, eles estão aí num certo lugar de privilégio, né? Eles têm essa possibilidade de silêncio e de transformar o espaço da casa deles num espaço ideal de aprendizagem. Coisa que você não tem, porque você divide a casa com muita gente e você precisa, né, usar esse lugar da forma que é possível. Então, você tem toda a razão. Estar numa sala de aula, no seu caso, por exemplo, né, como você está trazendo o seu exemplo, certamente é melhor, porque é um ambiente propício para aquilo, para a aprendizagem. É um ambiente em que você está ali para ter aula, vai se concentrar naquilo. É completamente diferente. Gente, veja, e percebam, assim, aí a gente está entrando nesse meandro de pandemia, né? Que eu acho que, inclusive, eu acho estranho essas pessoas que preferem estar em casa, porque mesmo eu, morando sozinha, numa casa que é super tranquila, minha vizinhança é de boas, não tem... Só de vez em quando tem as crianças gritando aqui embaixo que eu já fico estressada, porque eu sou uma velha rabugenta. Mas assim, mas mesmo assim, eu entendo que estar em casa não é a mesma coisa, porque eu estou o tempo todo pensando que eu tenho que lavar roupa, eu tenho que lavar prato, eu tenho que fazer minha comida, eu tenho que... Sabe? Porque o meu privilégio também, ele para aí, eu faço tudo, né? Claro.
Eu não estou reclamando não, tá, gente? Não estou chorando dizendo pobre menina branca, não. É só assim, de vocês entenderem que, tipo, tem outras questões que implicam nesse processo de estar em casa que, para mim, dificulta. Mas eu tenho certeza de que o fato de que eu moro sozinha numa casa silenciosa com a vizinhança de boas, isso me dá possibilidades de estar de forma remota que talvez outras pessoas não tenham, né? E que o meu processo, e aí eu estou falando aqui do lugar de professora, mas que também o meu processo de aprendizagem fica facilitado nesse contexto. Pode falar, Arthur. Professora, no meu caso, eu já presenciei essas duas realidades. Eu cresci com 3 irmãos em uma casa que, no tempo, que recentemente a gente fez uma reforma, mas no tempo era um quarto para todos os irmãos e o quarto do pai e da mãe. E aí eu nunca tive essa questão de privacidade. Eu queria seguir a minha vida acadêmica, mas era bastante difícil. Tanto é que eu preferia fazer as minhas atividades, estudar quando eu estava na escola em si. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, a minha avó me deu a oportunidade de morar com ela. E aqui eu conquistei meu quarto e tenho meu silêncio. Eu moro com 3 idosos, não é uma casa barulhenta. Uhum. E eu consegui ver a diferença, perceber a diferença na pele, como é importante ter um lugar assim mais propício para estudar. Mas mesmo tendo o meu quarto, o meu sossego, o meu silêncio, eu ainda prefiro o ambiente acadêmico, mesmo nunca tendo ido estudar de fato na UFES. Eu já tenho experiência vivenciando e estudando no ambiente escolar. E eu sei que o ambiente acadêmico com certeza tem outro aspecto, porque eu estou aqui assistindo a aula e do nada chega alguém: Arthur, frite um ovo. Arthur, vá comprar tal coisa para mim. Eu digo: estou em aula. E na universidade não teria isso. Estaria todo mundo seguindo aquele mesmo ritmo, querendo estudar, querendo ter aquele empenho. E eu acho que muda tudo. São Sim. situações totalmente diferentes. Sim, sim, com certeza, com certeza. E é isso, assim, acho que você está trazendo também outros elementos, né, que vão para além dessa questão que a gente está destacando aqui dos privilégios, né? Eu acho que é o que eu estava falando, tem questões das mudanças de modalidade de remoto para o presencial que, de fato, fazem diferença de forma geral, assim. Por exemplo, como eu sempre digo, né, eu sinto muita falta de ver vocês. Eu fico vendo fotos e nomes, né? Eu não estou vendo vocês, eu não estou... E mesmo que todo mundo ligasse a câmera para eu ver, não é a mesma coisa. Porque, queira ou não, vocês na frente da câmera, você está aqui só essa parte. E aí eu não consigo ler a sua linguagem corporal, porque eu, enquanto professora, consigo, nessa linguagem corporal, sacar um pouco o clima de, tipo assim, a aula tá chata, a galera não tá curtindo, a galera não tá acompanhando, ou então o pessoal tá interessado, né? O pessoal tá conseguindo sacar o que eu tô dizendo, sabe? Eu vou mexer aqui ou ali, e aqui eu não tenho isso. Então, assim, tem diferenças que são para todo mundo, que nem vocês estão dizendo, assim. Também tem essa coisa de ter um ambiente. Eu acho que tem todo um ritual de chegar na universidade, né? E de alguma forma a gente se prepara para estar ali. E a gente está ali. A gente não está em dois lugares, porque, como eu falei, mesmo eu morando sozinha, com todos os meus privilégios, eu estou em casa. E aí em casa é como se eu tivesse sendo demandada pela minha casa para fazer outras coisas que parece que me ocupam a mente enquanto eu estou aqui, né? Então tem outras questões aí que estão ligadas a toda essa modalidade, mas o que eu queria trazer com isso? É para vocês entenderem a importância da gente compreender. Para a gente estudar a psicologia da aprendizagem, a gente precisa entender onde se dá esse contexto, como é que se dá essa história, e como é que esses processos de subjetivação, essas formas de relação que a gente estabelece ao longo da história do Brasil, aí é que eu estou marcando o Brasil, são importantes para a gente entender o que é que a gente vai chamar de aprendizagem e como é que a psicologia vai ler esses processos e essas possibilidades de aprendizagem, tá? Então, a gente precisa ter esse olhar crítico e a gente precisa ter esse olhar politizado para entender que
Sejam vocês educadores, sejam vocês assistentes sociais, me lembra essa turma que tem assistentes sociais, né? Sejam vocês, sei lá, de qualquer outra área, vocês vão precisar ter essa dimensão política e social para compreender os processos de aprendizagem, para direcionar a aprendizagem dos seus alunos, para quem for ser professor, para direcionar os processos de aprendizagem dos seus usuários, para quem for trabalhar com política pública, tá? Então, a gente precisa ter essa dimensão, e é por isso que esse texto é o texto introdutório de uma disciplina chamada Psicologia da Aprendizagem, embora ele pouco fale diretamente de aprendizagem. E aí eu vou só marcar, já são 8h30, nossa aula vai até 9h, eu vou marcar aqui outros pontos do texto que eu acho que são importantes, até para a gente ter essa leitura completa do texto, mas vocês continuem à vontade, tá? Para contribuir, para falar, quando vocês quiserem. Então, vamos lá. E aí, na terceira parte do texto, ele vai... Eu digo ele sempre, tá, gente? Porque eu estou falando a partir de Luiz Antônio Batista, que é o autor, mas claro que quem vai fazer essa narrativa é Moane, né? E eu já marquei isso aqui hoje, inclusive na aula de hoje, mas me parece interessante e importante marcar para vocês que não é à toa que ele faz essa narrativa a partir desse lugar, da mulher negra escravizada, e que é subalternizada o tempo todo, independente das mudanças que são processadas ali, e que ela está vendo acontecer aos olhos dela, ela continua nesse lugar de subalternidade. E não porque ela seja naturalmente subalterna, mas porque ela é colocada nesse lugar, né? Aquelas discussões que eu estava fazendo, por exemplo, da mulher enquanto mãe, não é uma discussão que alcança Moane e as mulheres negras naquele momento, tá? Justamente porque as mulheres negras eram mulheres escravizadas. Elas não tinham direito à maternidade. Não é só que não era esperado delas que elas se tornassem mães. Elas não tinham direito à maternidade. Elas tinham o seu filho roubado delas, porque eles eram um bem do Senhor, tal qual elas mesmas. Então, ele podia dispor daquela criança como ele quisesse, para o lucro dele, para criar aquela criança para o trabalho dele, né? Para o trabalho futuro, para servir a ele. Então, tem aqui uma construção e a gente precisa ter essa dimensão dessas diferenças e a gente precisa ter esse olhar crítico para entender que não é a mesma posição. Quando a gente fala de mulher, não é de toda mulher que a gente está falando, tá? Nesse contexto aqui, a mulher negra não entra na questão da maternidade. Aí vocês podem até perguntar, professora, e hoje, será que ela entra? Eu posso jogar essa pergunta para vocês. E aí, vocês acham que hoje a mulher negra entra nessa lógica, nessa dimensão da mulher que é mãe? Eu acho que entra na lógica tanto da mulher mãe como também a mulher cuidadora, né? Sim. Tipo, a mulher que serve e que cuida e que tá preparada para todas as coisas o tempo inteiro. Muitas versões, muitas coisas que se dá para a mulher. Pois é, então veja, porque nessa dimensão, né? Nessa dimensão disciplinar que alcança a todos e que modula os comportamentos, a partir do momento em que a escravidão foi abolida, né, e que as mulheres negras eram mulheres livres também, elas precisavam, e me permitam a expressão, rezar na mesma cartilha das outras mulheres. Veja, isso não vem como um direito dado a essas mulheres, isso vem como uma cobrança e uma obrigação. Então, essa mulher negra precisa também entrar nessa lógica. E aí eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque eu trabalho com política pública de assistência social,
Nas políticas públicas, essa é uma lógica muito marcada. As mulheres nesse lugar de mãe, elas acabam sendo cobradas pelas atitudes da família, né? E isso sempre me chamou a atenção, assim, quando eu comecei a trabalhar com adolescente em conflito com a lei, que era o caso desse adolescente que eu falei para vocês mais cedo, isso me incomodava muito, o fato de que eu convocava a família para um atendimento e quem vinha era sempre a mãe. E ela vinha desse lugar, de tipo assim, a culpa é minha, fui eu que fiz isso. E percebam, essa construção imaginária da culpa da mãe é muito da psicologia, né? É uma psicologização dessas relações. E com isso eu não quero dizer que é o que a psicologia defende, mas é a forma que a psicologia foi distribuída e ela foi entrando no corpo social e modulando essas relações, tá? Então, a gente acaba assumindo certas atitudes e certos comportamentos que também vão ser modulados pela forma que se constrói certos conceitos e certas noções. Então, sim, a mulher negra ela também entra nessa lógica hoje, né, da mãe, mas nesse lugar da cobrança, da mulher que tem por obrigação responder pela sua prole. E isso é bastante problemático, né? E aí, por exemplo, a gente vai falar muito, deixa eu voltar, na verdade, quando eu falo isso, né, de que isso é uma contribuição da psicologia, quando a gente fala da culpa da mãe, não é nem da psicologia simplesmente, é da psicanálise, né? Que é até o campo que eu trabalho também, que eu atuo. Na psicanálise, a gente acabou que popularmente se construiu essa ideia de culpa da mãe, justamente porque a gente entende que a criança se constitui aí nesse processo de identificação com as figuras parentais e com a relação familiar. Só que a mãe ganha essa ênfase justamente porque a ela é que é dada essa responsabilidade extrema de responder pela prole dela. Ela é a rainha do lar, ela é a mãe, ela é a esposa, né? Então, a mulher negra acaba assumindo esse lugar muito mais nesse contexto de produção, né, de relação de poder mesmo, para ela responder sobre os filhos, para ela regular essa criação, para ela ser responsabilizada por isso, do que de fato como um direito à maternidade. Foi para vocês que eu contei a história da mulher que eu acompanhava e que ela já tinha tido 9 filhos e que todos tinham sido tirados dela? Ou não? Sim. Pronto. É porque eu conto as mesmas histórias para todo mundo, aí eu fico sem saber se foi para vocês. Então, vejam, ela continua sem isso, ela continua sem direito à maternidade, que nem Moane, na segunda parte do texto, né? Mas, ao contrário dela, outras mulheres que têm aí uma situação de moradia e tal, elas assumem um outro lugar. Elas são cobradas, enquanto mães, a responder pelas atitudes dos filhos. Elas são responsabilizadas não no sentido penal, mas no sentido moral mesmo, né? E a mãe assume esse lugar. E elas assumiam esse lugar. Elas iam para os atendimentos com a plaquinha de culpada pendurada no peito. Elas vinham com essa postura de que a culpa é minha e eu vou ser chamada a atenção pelo que meu filho faz. Sabe? Então, tem aí toda uma dinâmica que se constitui, toda uma relação de poder também que se estabelece e que a gente acaba reforçando, a gente acaba reproduzindo. E a ideia aqui desse texto era justamente trazer a gente para essa discussão crítica e entender como é que se dão os processos de aprendizagem e como é que eles podem ser diferentes a depender do contexto em que a gente está lendo esse processo, tá? E aí, nessa terceira parte do texto, o que o autor vai fazer é justamente
marcar essas novas mudanças de caráter moral mesmo. Então, por exemplo, é nessa parte do texto que ele vai falar das notícias, né, do jornal, que falam sobre os bordéis. E aí é muito curioso, de uma forma não agradável, como é que o mesmo jornal, e ali ele usa referências de jornais que realmente existiram, noticia sobre 2 bordéis, ou seja, estabelecimentos que têm o mesmo objetivo, mas de formas completamente distintas. O primeiro, que era o bordel, que era um bordel elegante, chique, e que homens brancos burgueses administravam, e cujas prostitutas eram mulheres brancas, francesas ou polacas. Como é que esse bordel é noticiado e é referenciado como uma instituição importante para a cidade, para conter a imoralidade, porque os homens iam lá para gastar a sua energia sexual, eu estou falando das minhas palavras, tá? Não é assim que está no texto. Porque, pobre do homem, né? Só em casa não dá conta, precisa de um bordel para isso. E aquilo ali tinha uma função social. Mas o outro bordel, onde Mone trabalhava como cozinheira, e que era administrado por um ex-escravo, que sim, ela inclusive menciona isso. Sim, ele explorava aquelas mulheres, mas a exploração que ele fazia era completamente diferente da exploração que os brancos cometiam contra elas, né, quando elas eram escravizadas. Aquele bordel não tinha função social nenhuma. Aquilo ali era uma pura imoralidade e precisava ser banido, precisava ser fechado. E a denúncia social é feita, né, a tal ponto, essa denúncia é feita ali, que ele realmente é fechado. E essas pessoas são escorraçadas para vilas, ou, né, pelo menos da leitura que a gente faz, parece ser uma vila, uma espécie de vila. Mas um lugar precarizado. De novo, subalternizado, precarizado, de vida. Então, ele vai marcando aqui, né, essa coisa que a gente fala até hoje de... Ai, meu Deus, esqueci a expressão agora. Que a gente fala, são 2 valores diferentes para... Ah, não sei, agora esqueci a expressão, me deu um branco, não adianta, vamos embora. Mas, enfim, o que ele está trazendo aqui é justamente de como é que isso vai, como é que, nesses contextos, as realidades são completamente diferentes. E aqui vem um ponto que me parece extremamente importante para a nossa disciplina. Na página 72, ele vai fazer uma espécie de brincadeira bem irônica, que ele vai dizer assim, ó, no sobrado da Rua do Sabão, que é para onde eles foram, que é uma espécie de vila, o perfume era outro. Essa é a ideia do perfume era outra, se referindo ao perfume dos diários que as meninas burguesas botavam, escreviam e fechavam o diário com cadeado. As confissões dos diários e os mistérios da personalidade não tinham vez. Trabalhava-se muito. Lá, as cortinas eram de chita estampada. Então, ele faz uma brincadeira, né, bem irônica, bem sarcástica mesmo, dessa mudança, de como é que todos esses elementos que a gente está lendo aqui, entendendo que vão marcar uma mudança de estrutura social, que vão marcar uma mudança de relação, de subjetivação entre as pessoas, que é essa questão da privacidade, da intimidade, de uma personalidade que é só sua e que faz com que você sente ali e escreva num diário que ninguém mais pode ler, porque aquilo só quem tem acesso é você mesmo. Nada disso vai ter vez na periferia e no sobrado da Rua do Sabão. Porque lá só se trabalhava, as pessoas trabalhavam tanto que elas não tinham tempo para estar se preocupando com essas coisas. Então, é isso que o texto está marcando. Assim, tem uma diferença, ainda que a gente esteja falando do processo de subjetivação do povo brasileiro e tem uma história, mas para além dessa história oficial, da história que é contada, da história que a gente lê,
tem uma história que ultrapassa isso e que a gente precisa levar em consideração se a gente quer ler sobre esses processos que são trazidos pela modernidade, que são trazidos pela implementação das cidades, que são trazidos pelo processo de modernização dessas mesmas cidades, tá? Então, tem uma mudança aí, tem uma... É como se fosse uma cidade alternativa, uma cidade... Não, alternativa não é uma boa palavra. Como se fosse uma cidade secundária mesmo, assim, né? Tipo, a história é falada, a história oficial é narrada a partir de um certo lugar. E se a gente entra nesse engodo de achar que aquilo ali sozinho explica, né, o que é, como é que a gente pensa, como é que a gente funciona enquanto povo, a gente desconsidera que os processos foram bem segregados e que existe um outro povo, uma outra forma, um outro lugar nessa história e uma outra narrativa possível. E eu repito mais uma vez, não à toa, quem narra essa história é Moane, uma mulher negra escravizada. Porque ela vai dar essa dimensão de que há uma outra narrativa possível. E a dela é só uma das narrativas possíveis. Existem diversas possibilidades de narrativa a partir de quem se conta e de que lugar que a gente conta essa história. Tá? E aí me parece que tem uma grande beleza nesse texto, né, que é um ponto que eu acho muito interessante, que eu gosto de destacar quando eu estou falando sobre ele, que é o seguinte, tem outra personagem que ela não é tão central, mas ela aparece de uma forma bem interessante no texto, que é Lumueno. Lumueno é uma mulher, também negra, que ele vai falar da saia dela que roda, né? Que ela dança. E aí a gente, até hoje, se a gente for ouvir os sambas, né? Lá da década de 20, 50, sei lá, eles vão falar muito do samba como uma espécie de movimento de resistência dos morros, né? E que as pessoas que estão nas periferias, elas vão ser alegres a despeito das violências que elas sofrem. E veja, isso diz muito sobre o povo brasileiro, né? E eu não estou aqui romantizando, tá, gente? Mas eu estou falando de que tem aí. Eu acho que quando ele fala dessa saia que roda, né, de Lumuena rodando, ele está falando de como esses processos de resistências eles persistem, porque tem uma hora no texto, ele vai basicamente terminar o texto falando de que essa saia ainda roda por aí, né? E aí me parece que quando ele diz isso, ele está dizendo assim, veja, esse movimento de resistência ainda persiste, de outras formas, com outras modalidades, com outros esforços, mas ainda existe esse processo de resistência. E outra coisa que me parece bem curiosa e que não é à toa no texto, é que Lumueno, ele vai dizer, quer dizer em português espelho, né? E aí, não sei se vocês lembram, mas o texto começa por aí. O texto começa com o narrador marinheiro se deparando com um objeto brilhante e que ele se aproxima e é um espelho. E ele se olha nesse espelho enferrujado e esse espelho vai contar uma história. Essa história de um povo que antecede ele, né? Porque ele não é um sujeito sozinho. Ele não é um sujeito isolado, um indivíduo isolado. Ele é um efeito desses que precederam ele. Ele é um efeito dessa história que vem antes dele, né? E me parece que Lumueno, ela tem essas duas simbologias aí. Ela representa esse espelho, que é o que conta essa história, e, ao mesmo tempo, essa história que é contada enquanto um movimento de resistência permanente. Porque se a gente fala, e se a gente percebe na leitura desse texto, que o Brasil foi forjado em processos de exclusão e de violências, ele também foi forjado em processos de resistência, em processos de luta, que geralmente não são contadas e não
não são ressaltadas quando a gente conta a nossa história, mas que estão lá presentes, né? Então, me parece que tem aí esse personagem que tem esse valor simbólico, que me parece muito importante e interessante. E aí eu acho que esse texto faz um chamamento para a gente, né? Especialmente para mim, que sou psicóloga, para mim, que sou uma pessoa privilegiada, né? De entender que tem aí um processo de resistência que eu tenho que me unir a ele. Eu preciso, desse meu lugar de professora, estabelecer essa leitura, entender, fazer vocês entenderem, ajudar vocês a entenderem que a leitura da psicologia, a compreensão do que a psicologia vai falar sobre os processos psicológicos, ela diz respeito também a esses processos sociais. E que esses processos sociais precisam ser pensados em suas dimensões, atravessados por essa dimensão política, por essa dimensão econômica e por essa dimensão da violência, que faz parte aí, né, do processo de subjetivação no Brasil. Gente, até aqui, como é que estamos? Algum comentário? Tá tranquilo, professora. Tá normal. E aí, assim, o que é que... Eu vou pegar aqui das minhas anotações outros pedaços desse texto que eu acho que são legais para a gente poder fechar, tá? Na página 77, eu vou ler de novo aqui uma citação. Ele vai dizer assim: as forças do mundo não cabem em uma só pessoa. O mundo está cheio delas, diferentes, contrastantes, de várias intensidades. O mundo não tem paz. Ele é nervoso, finito, inventado e reinventado a todo momento. Nessa frase, o autor, ele basicamente está resumindo todo o propósito desse texto, assim, né? Ele está colocando, em primeiro lugar, ele está colocando em questão esses conceitos naturalizados e que são muito caros à psicologia. Personalidade, sujeito, indivíduo. Vejam, esses conceitos, eles se constituem a partir dessa história, a partir da história da modernização das nações, tá? A partir da história do capitalismo, do liberalismo, depois do capitalismo. Então, todas essas mudanças, elas vão produzindo aí certas formas de relação. E aí, o sujeito e depois o indivíduo passa a existir dentro dessas possibilidades. Mas aí ele vai reforçar essa frase que Mone repete o tempo todo, que ela vai dizer assim: as forças do mundo não cabem em uma só pessoa. Isso é uma forma que o autor está trazendo para a gente desconstruir um pouco esses conceitos que são tão centrais na psicologia. Desconstruir em que sentido, professora? Desconstruir ao entender que eles são forjados e inventados. Isso quer dizer que não faz sentido? Não. Faz completo sentido no contexto que a gente vive hoje. Se eu chegar aqui para vocês e disser assim, eu vou falar o nome que eu estou lendo aqui, tá? Adriele, você não é um indivíduo, você vai ficar ofendida, né? Porque você é assim. Você é um indivíduo, você tem sua individualidade. Isso é naturalizado para a gente hoje. Mas o meu papel aqui, nesse momento, é desnaturalizar no sentido da gente entender que isso foi construído, isso se constituiu ao longo da história, isso faz sentido hoje. E a gente se utiliza desse conceito hoje. Mas ele foi constituído, ele foi forjado. Por quê?
E a gente precisa entender que esse indivíduo, que a gente acredita tanto nele hoje, que a gente defende tanto a nossa individualidade, ele até existe, mas ele não se constitui do nada e nem ele é um desdobramento apenas interno. Ele se constitui a partir das relações que a gente estabelece com o mundo, com os outros e com a nossa própria história. Tá? Então, ainda que a gente considere esses conceitos, a gente continua entendendo que as forças do mundo não cabem numa pessoa só. Porque essas dimensões, essa compreensão, né, do que é um indivíduo, do que é um sujeito, vai se dar dentro de uma perspectiva de construção mesmo, a partir dessa história, a partir dessas relações que a gente estabelece com o outro. E aí ele vai dizer mais, né, que na verdade quem diz é Moane. O mundo está cheio delas, de pessoas diferentes, contrastantes, de várias intensidades. Então, essa é outra dimensão, que a gente precisa entender esse aspecto da singularidade. E como é que cada pessoa, cada cultura, cada história contribui com a forma que a gente vive, com as relações que a gente estabelece. Tá? Outra coisa que é importante, eu acho que eu já falei disso na primeira aula, mas eu vou ressaltar agora na dúvida, que é o seguinte: a gente pensa aqui numa psicologia que tem uma perspectiva muito diversa. Vocês vão ver, vocês já notaram hoje, quando eu mencionei que eu vou falar da psicologia da aprendizagem a partir do behaviorismo, de Piaget e de Vygotsky, que vocês vão notar com mais clareza ao longo das nossas discussões como cada uma dessas perspectivas tem uma visão de mundo completamente diferente, tem um recorte diferente. E essa forma de ler o processo de aprendizagem produz efeitos diferentes. Então, a psicologia ela é muito marcada por essa diversidade. E, ao mesmo tempo que a gente está pautado, que a gente está sustentado nesses conceitos que dizem respeito a um psiquismo individualizado, a uma individualidade, a uma singularidade, algo que é único nosso, ao mesmo tempo a gente também está pautado nessa ideia de que a gente tem uma multiplicidade, a gente lida com a diversidade, não apenas de teorias ou de formas de ler o sujeito, mas de processos sociais que permitem e viabilizam essas leituras diferentes dos processos e dos sujeitos. Tá? E aí, no final, ele vai dizer assim: o mundo não tem paz, ele é nervoso, finito, inventado e reinventado a todo momento. E, para terminar de verdade, tem outra parte, outra coisa que ele menciona na página 80 que eu acho que é importante para a gente, de fato, encerrar e finalizar a aula. Que é o seguinte: ele vai mencionar esses personagens, Moana, Moane e o Negro GG. São 3 personagens, Moane é a personagem central, mas esses 2 personagens, eles têm participações importantes no texto. Moana, nesse valor simbólico que eu já marquei para vocês, e o Negro GG, que é quem vai encarnar na história esse lugar dos saberes populares, dos saberes ancestrais, que vão ser desqualificados, deslegitimados e destruídos num processo de genocídio mesmo, não só dos povos originais e dos povos negros, né, dos povos escravizados africanos, mas também desses processos de saber que pertenciam a essa ancestralidade. E aí, só que ele vai dizer uma coisa que me parece importante destacar para vocês. Vai dizer assim: porém, os 3 não são deuses, heróis ou vítimas. Eles não são deuses, heróis, nem vítimas. São apenas modos e possibilidades de existência, coautores de um país chamado Brasil. Então, é disso que se trata aqui nesse texto, tá? Da gente entender que, quando a gente vai pensar a psicologia, e quando a gente vai pensar a leitura que a psicologia consegue empreender em relação a algum sujeito, algum processo, alguma
algum processo que eu digo como, né, por exemplo, o processo de aprendizagem, a gente vai pensar isso a partir dessa concepção de possibilidade de existência. São modos de existências possíveis. E essa leitura vai ser feita a partir desse lugar, tá? Gente, falei demais, já estou com a garganta ardendo aqui. Vocês não falam junto comigo, eu falo sozinha e eu me empolgo. Queria saber se vocês têm algum comentário, alguma questão. Obrigada, Por Gretchen. enquanto tá suave. Então, como já está combinado com vocês, né, nossa aula, especialmente por ter esse caráter remoto, a gente sabe que o nível de aprendizagem ele vai reduzindo no tempo que a gente está aqui na frente da tela. Então, não adianta eu ficar aqui falando por mais tempo. E o nosso combinado é que nossa aula é de 7 às 9. Então, a gente vai encerrar a aula já agora, às 9 horas, tá? Eu vou mandar para vocês, eu creio que não hoje ainda, mas eu espero que no mais tardar amanhã, o próximo material de leitura para a próxima aula. Eu também planejo, eu estou atrasada nisso, mas vai rolar. Fazer aquelas questões, lembram que eu falei, né? Que a avaliação de vocês, eu vou fazer diversas questões, vários conjuntos de questões relacionados com os assuntos que a gente foi estudando, como uma forma de consolidar essa aprendizagem e como uma forma também de avaliar, né? De pontuar para vocês. Então, eu vou lançar para vocês no sistema. Eu espero que até o final dessa semana algumas questões relacionadas com esse texto, com a discussão que a gente teve aqui, e aos pouquinhos eu vou lançando essas questões para vocês irem respondendo de forma suave, né, mais leve, assim, porque aí vai funcionando nessa dupla dimensão, tanto como uma consolidação da aprendizagem, como uma avaliação para mim, que vai dar a nota de vocês. E aí, como eu planejo fazer questões ao longo dos textos que a gente vai tendo, isso vai permitir que fique mais suave também, no sentido de que as questões não vão sozinhas valer muito ponto, elas vão ser diluídas em pontuações posteriores e depois eu faço o somatório e a média, tá bom? Tá ótimo, professor. De boa na lagoa. Beleza, gente. Obrigada pela presença, obrigada pela participação, né? Vocês vão ver que eu vou ficar o tempo todo aqui insistindo com vocês, né? De quão importante para mim essa participação, porque eu acho que torna a aula mais dinâmica, que vocês vão me dando um pouco, me alimentando um pouco desse, tanto do feedback sobre a compreensão do que eu estou falando e, ao mesmo tempo, de quais são os elementos que eu posso usar para facilitar a aprendizagem de vocês, tá bom? Eu vi aqui que alguém escreveu que tomara que a gente possa ter aula presenciais. Eu estou achando que esse semestre, para a gente, vai ser um tanto improvável, mas quem sabe, né? Estou aqui em contato com o chefe do departamento para a gente ver essas possibilidades e como é que isso está sendo possível ao longo do semestre. Então, Gladson, eu entendo que você acha um cúmulo, porque eu sei que as coisas do mundo estão voltando ao presencial, né? Inclusive, Rio de Janeiro já está liberando o uso de máscara para não ser usada a máscara, o que eu acho assustador, talvez seja o pânico que eu desenvolvi ao longo desses anos, e eu me sinto mais segura de máscara. E tem aí toda uma série de liberações, né, que estão acontecendo, e a gente sabe que essa daqui é a que
faz mais falta para a gente no sentido, inclusive, dessas possibilidades de aprendizagem. Mas, pelo que eu estou entendendo, está voltando gradualmente as turmas que são maiores, como as nossas, né? Que são... Porque, assim, só vem para aula uns 19, 20, 25, mas a turma tem umas 70 pessoas. Então, a gente fica um pouco... A gente está deixando para o final, como se fosse uma terceira, última fase, essas turmas maiores, até para a gente garantir que tenham salas com ventilação e com espaço suficiente para vocês não ficarem amontoados, tá? Então, é mais nesse sentido, porque é mais por isso que a gente não consegue ainda voltar. Eu estou aqui lendo os comentários de Gladys. Gladys, eu acho que você faz o que você achar melhor. Mas eu acho que quem já aguentou até aqui no remoto, e como vocês já estão tendo a oportunidade de ter outras matérias no presencial, eu acho que eu não recomendaria, tá? Mas se o conselho fosse bom, a gente vendia, a gente não dava. Então, fica aqui o conselho. E obrigada mais uma vez pela participação de vocês, pela presença. Eu vou estar mandando essa semana, né? Lançando essas coisas, o próximo texto. Provavelmente também um materialzinho aí complementar para vocês irem pensando sobre as discussões que a gente teve aqui em sala de aula. E esse exercício que é também uma provinha, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite e até semana que vem. Boa noite, professora. Boa noite, tchau, tchau. Professora, Boa noite, tchau. professora. Tchau.